Existem vazios que nem o poder consegue preencher. Existem homens que passam a vida inteira procurando algo que nunca souberam nomear, e quando encontram, o mundo inteiro conspira para que isso seja destruído. Essa é a história de um barão que tinha tudo, mas carregava um vazio que corroía por dentro. Um homem frio, respeitado, temido, mas que nunca sentiu completamente vivo. Até o dia em que caiu de um cavalo no meio da floresta e foi resgatado por quem a sociedade na época considerava como menos que humano. O que aconteceu naquela cabana isolada não deveria existir. O que nasceu entre aqueles dois homens era proibido pela lei, pela igreja, pela família, pela época. Mas aconteceu. E quando o segredo foi descoberto, a decisão que o barão tomou mudou tudo. Porque às vezes, o amor não vem de onde esperamos. E às vezes, para senti-lo de verdade, é preciso perder tudo. Se você sentiu o peso dessa história, deixe seu like para que narrativas assim continuem chegando até você. Aquelas que mexem com o que há de mais profundo em nós. Inscreva-se no canal para ouvir tramas que exploram os limites do desejo e da coragem. E me conte nos comentários, você já sentiu que algo faltava dentro de você, mesmo tendo tudo ao redor? Prepare-se, porque o que aconteceu naquela cabana vai além de qualquer expectativa. O barão Augusto de Almeida Prado tinha 52 anos quando descobriu que nunca tinha realmente vivido. Ele possuía uma das fazendas mais prósperas da região, terras que se estendiam até onde a vista alcançava, cafezais que davam lucro ano após ano, gado robusto pastando em campos intermináveis, trabalhadores que obedeciam sem questionar. Sua casa grande era imponente, construída no alto de uma colina, com móveis trazidos da Europa, cristais que brilhavam sob a luz dos candelabros, uma biblioteca repleta de livros que ninguém lia. Tinha uma esposa, Dona Letícia, que cumpria seu papel com a perfeição silenciosa e distante das mulheres daquela época. Ela administrava a casa, supervisionava as refeições, aparecia nas festas com vestidos caros e sorrisos vazios. Dormiam em quartos separados há anos. Conversavam apenas sobre assuntos práticos. Entre eles havia apenas civilidade fria, um contrato social cumprido à risca. Tinha 2 filhos adultos. Henrique, o primogênito de 28 anos, era uma cópia ainda mais fria e calculista dele mesmo, obcecado por expandir os negócios, por acumular mais terras, mais poder, mais controle. E Beatriz, a caçula de 24, que havia se casado com um fazendeiro vizinho e agora morava em outra propriedade, visitando-os apenas em datas obrigatórias. Augusto tinha tudo o que um homem daquela posição poderia querer. Mas havia algo profundamente errado. Ele não conseguia nomear aquilo. Era uma sensação constante, um peso invisível que carregava desde sempre, como se estivesse vivendo a vida de outro homem, desempenhando um papel que nunca escolheu, seguindo um roteiro escrito por outras pessoas. Acordava todas as manhãs com a mesma sensação de irrealidade. Olhava para a esposa durante o jantar e sentia apenas cordialidade distante. Olhava para os filhos e reconhecia o sobrenome, a linhagem, mas não sentia a conexão verdadeira. Olhava para suas terras imensas e via apenas números, lucros, obrigações intermináveis. Nada disso tocava a parte mais profunda dele. Nada preenchia o vazio. Então, ele cavalgava. Era o único momento em que a sensação diminuía, quando conseguia respirar sem sentir o aperto no peito. Sair sozinho, sem avisar ninguém, sem rumo, sem destino, apenas ele e o cavalo, atravessando campos abertos, subindo morros, entrando em florestas densas, onde o sol mal conseguia penetrar entre as copas antigas. Ali, longe de tudo e de todos, Augusto conseguia sentir algo próximo à liberdade. Seus empregados achavam aquilo estranho. Dona Letícia reclamava que ele sumia sem explicação. Henrique criticava, dizendo que um homem na posição dele não deveria andar sozinho pelo mato como um qualquer. Mas Augusto não parava, porque aquelas horas solitárias eram as únicas em que se sentia minimamente real. Foi numa dessas cavalgadas que sua vida mudou para sempre. Era meio da tarde de uma quarta-feira abafada. O céu estava claro demais, sem uma nuvem, o ar pesado e parado.
Augusto galopava por uma trilha estreita que cortava a mata fechada, procurando aquele alívio temporário que só a solidão absoluta trazia. O cavalo, um alazão forte, de confiança, conhecia bem o caminho. Os cascos batiam ritmados contra a terra úmida coberta de folhas. Augusto nem estava pensando em nada específico. Apenas sentia o vento no rosto, o balanço do corpo no lombo do animal, o silêncio verde ao redor. Então algo aconteceu. Um ruído súbito e violento. Um galho grosso quebrando em algum lugar próximo, ou talvez um animal de grande porte fugindo assustado. Augusto nunca soube ao certo. O cavalo se assustou de forma brutal, empinou com uma força que ele não esperava. E antes que pudesse segurar as rédeas com firmeza, foi lançado para trás. O mundo girou rápido demais. O céu e a terra trocaram de lugar. Ele sentiu o impacto brutal contra o chão duro. Ouviu o estalo seco e horroroso da própria perna quebrando. Sentiu a dor rasgando tudo como uma lâmina em brasa. E então, por um instante, apenas silêncio. O cavalo relinchava ao longe, galopando de volta para a fazenda. Augusto ficou ali, deitado no meio da trilha, olhando para as copas das árvores que balançavam devagar contra o azul impossível do céu. A dor era insuportável, pulsante, viva. Não conseguia mover a perna direita. Tentou se levantar e gemeu alto. A dor explodiu novamente, quase fazendo-o desmaiar. Ninguém sabia onde ele estava. Ninguém viria procurá-lo antes do anoitecer. Augusto fechou os olhos. Pela primeira vez na vida, sentiu medo de verdade. Medo de morrer ali, sozinho no meio do mato. Medo de que aquele vazio que sempre carregou fosse tudo o que restaria dele. Não sabia quanto tempo tinha passado quando ouviu os passos. Eram lentos, cautelosos, se aproximando pela trilha. Augusto forçou os olhos a abrirem. A luz estava diferente. O sol já começava a descer, pintando as árvores de dourado. E ali, parado a poucos metros dele, estava um homem, alto. Ombros largos, braços fortes, negro. Trajava roupas simples e remendadas, uma calça de tecido grosso, uma camisa desbotada com as mangas arregaçadas. Os pés descalços estavam cobertos de barro seco. Segurava um facão na mão direita, não em posição de ameaça, mas de quem estava trabalhando quando ouviu algo estranho e veio investigar. Os olhos do homem encontraram os de Augusto. E algo passou entre eles naquele instante, algo inexplicável, algo que nenhum dos dois entendeu, mas que ficou vibrando no ar. O barão tentou falar, mas a voz saiu fraca, quebrada. Socorro! Minha perna quebrou. O homem não respondeu de imediato, apenas olhou. Estudou a cena com atenção. Viu a perna torta em ângulo errado, o rosto contorcido de dor. O cavalo que já não estava mais ali. Ele poderia ter ido embora. Poderia ter fingido que não viu nada. Poderia ter deixado aquele homem branco, rico, poderoso, morrer ali sozinho, e ninguém jamais saberia. Mas não fez isso. Devagar o homem se aproximou. Agachou-se ao lado de Augusto, examinou a perna com cuidado, tocou o osso deslocado com dedos firmes, mas surpreendentemente gentis. Augusto gemeu alto, apertando os dentes. Quebrou feio, disse o homem, a voz grave, profunda, calma. O senhor não vai conseguir andar, nem ficar em pé. Augusto olhou para ele através da névoa de dor, tentando focar. A humilhação começou a queimar junto com a dor física. Estar ali, naquele estado, dependendo de... Quem é você? O homem hesitou por um segundo. Ângelo. Você trabalha em alguma fazenda? Trabalhava. Agora sou livre. Vivo sozinho ali. Apontou vagamente para o fundo da mata, onde a floresta ficava ainda mais densa. Tenho uma cabana. Não é muito longe daqui. Augusto sentiu o desconforto aumentar. Um ex-escravizado, vivendo sozinho, isolado na floresta. E agora ele, o barão Augusto de Almeida Prado, estava ali caído no chão, dependendo dele. Preciso voltar para minha casa. Minha família vai me procurar. Tenho homens. Eles vão vir. Ângelo olhou ao redor. Nenhum sinal de ajuda. Nenhum som além do vento nas folhas, do canto distante de um pássaro. A tarde já começava a morrer.
O senhor não vai aguentar o caminho até a fazenda, disse Ângelo, firme, mas sem crueldade. Vai desmaiar de dor no meio do trajeto. Ou pior, deixa eu levar o senhor para minha casa. Lá eu cuido dessa perna, faço uma tala. Depois a gente vê como faz para avisar sua gente. Augusto sentiu a revolta subir. Aceitar ajuda já era difícil. Aceitar ajuda de alguém assim era insuportável. Tudo nele gritava para recusar, para mandar o homem embora, para esperar sozinho mesmo que isso significasse. Mas a dor estava ficando insuportável. A visão começava a escurecer nas bordas. E não havia escolha. Não encoste em mim, disse Augusto, a voz dura, mesmo fraca. Eu consigo andar se você me ajudar a levantar. Ângelo olhou para a perna quebrada, para o rosto pálido do barão, e algo pareceu passar por seus olhos. Talvez pena, talvez compreensão de algo maior. O senhor não vai conseguir, não. E se tentar, vai piorar. Eu disse que consigo. Augusto tentou se levantar sozinho, apoiando-se nos cotovelos. A dor explodiu tão violenta que um grito rasgou sua garganta. Tudo girou. Ele caiu de volta, ofegante, suando frio. Ângelo esperou em silêncio. Quando Augusto conseguiu respirar novamente, a voz de Ângelo veio baixa, sem julgamento. Posso carregar o senhor. Ou posso deixar o senhor aqui. A escolha é sua. Augusto fechou os olhos. A humilhação queimava mais que a perna quebrada. Tudo nele rejeitava aquilo. Tudo nele queria recusar. Mas a dor venceu. Faça rápido, disse, entre dentes cerrados. Ângelo não perdeu tempo. Com uma força que Augusto não esperava, ergueu-o do chão. Um braço por baixo dos joelhos, outro firme nas costas. Augusto ficou rígido, tenso, cada músculo contraído. Não queria estar ali. Não queria ser carregado como alguém fraco, como alguém que precisava. O contato era insuportável. Sentia o calor do corpo de Ângelo através das roupas, o cheiro de terra e suor, a força nos braços que o seguravam. Era tudo errado, tudo humilhante. Solte-me assim que chegarmos, disse Augusto, frio, sem olhar para Ângelo. Sim, senhor. Eles atravessaram a mata em silêncio pesado. Augusto manteve os olhos fixos em qualquer coisa, menos no rosto de Ângelo. A dor pulsava, mas o desconforto de depender de outro ser humano, daquele homem especificamente, era pior. Depois de longos minutos, chegaram a uma pequena clareira escondida. E ali, quase camuflada entre as árvores, estava a cabana. Era simples, pequena demais, pobre demais. Augusto sentiu um novo incômodo. Ia ficar ali? Ângelo empurrou a porta com o ombro e entrou, deitando Augusto sobre uma esteira no chão com cuidado excessivo. Augusto afastou-se assim que pôde, mesmo que o movimento mandasse ondas de dor pela perna. Ângelo acendeu um lampião. A luz fraca revelou o interior miserável. Poucos móveis, uma mesa rústica, paredes de madeira rachada. Vou fazer uma tala para sua perna, disse Ângelo, já se movendo. Não quero sua ajuda mais do que o necessário, respondeu Augusto seco, olhando para o teto. Faça o que tem que fazer e me deixe em paz. Ângelo parou por um segundo. Algo passou por seu rosto. Talvez surpresa, talvez mágoa, talvez apenas cansaço de algo que conhecia bem demais. Sim, senhor, disse, e sua voz estava ainda mais neutra agora. Enquanto Ângelo trabalhava reunindo madeira, rasgando tecido, Augusto manteve os olhos fixos em qualquer lugar menos nele. Recusava-se a olhar. Recusava-se a sentir gratidão. Recusava-se a sentir qualquer coisa além de raiva por estar naquela situação. Ele era o barão Augusto de Almeida Prado. Não precisava de ninguém. Nunca tinha precisado. E o fato de estar ali, naquela cabana miserável, dependendo de um ex-escravo, era a maior humilhação da sua vida. Algo que ele nunca, jamais, esqueceria. Ou perdoaria. A dor da tala sendo ajustada arrancou um grito de Augusto que ecoou pelas paredes da cabana. Ângelo trabalhava com precisão silenciosa, amarrando as tábuas de madeira aos lados da perna quebrada, apertando o tecido rasgado com força suficiente para imobilizar, mas não para cortar a circulação.
Suas mãos eram firmes, decididas. Não havia hesitação, não havia crueldade, apenas eficiência. Augusto cerrou os dentes até a mandíbula doer, recusando-se a mostrar mais fraqueza. Cada movimento era uma tortura. Cada aperto do tecido mandava ondas de agonia pela perna. Mas ele não ia gemer de novo. Não ia dar a esse homem a satisfação de vê-lo quebrado. Quando Ângelo finalmente terminou, afastou-se sem dizer nada. Lavou as mãos numa bacia de água, secou-as num pano limpo pendurado na parede. Pronto, disse sem olhar para Augusto. Não pode mover a perna, nem tentar se levantar, vai piorar se forçar. Quanto tempo até eu poder sair daqui? Perguntou Augusto frio. Ângelo finalmente olhou para ele. Havia algo naquele olhar que Augusto não conseguiu decifrar. Talvez paciência, talvez algo mais profundo. Uns 7, 8 dias, talvez mais. Depende de como o osso reagir. Augusto sentiu o sangue gelar. 8 dias? Aqui? A menos que o senhor queira que eu vá até sua fazenda avisar. Posso fazer isso amanhã cedo. A ideia de Ângelo aparecendo na casa grande, dizendo que o barão estava numa cabana no meio do mato, dependendo dele. Augusto imaginou o olhar de Henrique. A humilhação seria completa. Não, disse seco. Não vá lá. Ângelo ergueu uma sobrancelha. Então sua família vai ficar preocupada. Vão achar que o senhor morreu. Isso não é da sua conta. Silêncio. Ângelo deu de ombros como se dissesse: então sofra sozinho. Virou-se e começou a mexer em algo perto do fogão improvisado. Pedras empilhadas, cinzas ainda quentes, uma panela de ferro escurecida. Augusto o observou por um momento, contra sua vontade. Os movimentos eram econômicos, precisos. Ângelo acendeu lenha nova, soprou as brasas até pegarem fogo, colocou água para ferver. Tudo feito com uma calma que irritava Augusto profundamente. O que você está fazendo? Chá. Pro senhor. Vai ajudar com a dor. Não quero nada que você faça. Ângelo parou. Olhou para Augusto com uma expressão que beirava o cansaço. Então o senhor vai passar a noite gritando de dor. Sua escolha. Augusto abriu a boca para responder algo cortante, mas outra onda de dor subiu pela perna e ele teve que fechar os olhos, respirando fundo. A teimosia tinha limites e a dor estava vencendo. Faça o maldito chá, resmungou. Ângelo voltou ao que estava fazendo sem comentar. Minutos depois ele trouxe uma caneca de lata fumegante e a estendeu para Augusto. O barão pegou com relutância, evitando tocar na mão de Ângelo. O líquido era escuro, com cheiro forte de ervas que ele não reconhecia. O que tem nisso? Folhas que ajudam. Nada que vá matar o senhor se é isso que está pensando. Augusto tomou um gole. Era amargo, quente demais, estranho. Mas dentro de alguns minutos, sentiu a dor começar a diminuir nas bordas. Não sumiu. Ainda latejava fundo, mas ficou suportável. Ele terminou o chá em silêncio. Ângelo pegou a caneca vazia, lavou-a, guardou-a. A noite estava caindo rápido. Através da pequena janela sem vidro, Augusto via o céu ficando roxo, depois preto. O som da floresta mudava. Pássaros silenciando, grilos começando, algo maior se movendo entre as árvores ao longe. Ângelo acendeu outro lampião, ajustou a chama. A luz dourada dançava nas paredes de madeira. O senhor tem fome? Perguntou. Augusto ia dizer que não, mas o estômago roncou traindo-o. Não comia desde o café da manhã. Devia ser noite agora. O que você tem? Feijão, farinha. Tem um pedaço de carne seca também. Comida de pobre. Augusto comia em pratos de porcelana, com talheres de prata, servido por empregados silenciosos. E agora ia comer. Aquilo, mas não tinha escolha. Está bem, disse, e a palavra custou muito a sair. Ângelo preparou a comida sem pressa. Cozinhou o feijão, aqueceu a carne seca na frigideira, serviu tudo num prato de barro rachado. Trouxe para Augusto junto com uma colher de madeira. Augusto comeu devagar, forçando-se a não fazer careta. A comida era simples, sem tempero elaborado, mas estava quente, substancial. Honesta de alguma forma, Ângelo comeu em silêncio do outro lado da cabana,
sentado no banco perto da mesa, olhando para o fogo. Quando terminaram, ele recolheu os pratos, lavou tudo, guardou. Augusto o observava agora com mais atenção, embora tentasse esconder isso. Havia algo estranho naquele homem. Ele não agia como Augusto esperava. Não havia subserviência, não havia medo, não havia ressentimento visível. Havia apenas presença, calma. Como se ele existisse plenamente naquele espaço pequeno, como se não precisasse de mais nada. E isso incomodava Augusto de uma forma que ele não conseguia nomear. Por que você me ajudou? A pergunta saiu antes que ele pudesse impedir. Ângelo parou de arrumar a lenha. Virou-se devagar. Por que deixaria alguém morrer no mato? Você não me conhece. Eu poderia ser qualquer coisa. É um homem com a perna quebrada. Isso era o suficiente. Augusto franziu a testa. A maioria das pessoas não pensaria assim. Eu não sou a maioria das pessoas. Silêncio pesado. Augusto queria dizer algo cortante, algo que restabelecesse a distância entre eles. Mas as palavras não vieram. Ângelo pegou um cobertor grosseiro de um canto e estendeu-o sobre Augusto. Vai esfriar de noite. O senhor precisa descansar. Onde você vai dormir? Ali. Apontou para um canto oposto, onde havia outra esteira, mais fina. Augusto olhou ao redor. A cabana era pequena demais. Eles iam passar a noite ali, a poucos metros um do outro. A ideia era desconfortável, invasiva. Não precisa ficar aqui, disse Augusto. Eu fico bem sozinho. O senhor pode precisar de algo durante a noite. Eu fico. Estou mandando você ir. Ângelo o encarou com aquela calma impossível. O senhor pode mandar o que quiser, senhor barão, mas essa é a minha casa, e eu não vou deixar um homem ferido sozinho à noite. A resposta tirou o ar de Augusto. Ninguém falava com ele daquele jeito. Respeitoso, mas firme. Obediente na superfície, mas inabalável no fundo. Quem era esse homem? Ângelo deitou-se na esteira dele, virou-se de costas para Augusto, e em minutos sua respiração ficou profunda e regular. Dormindo. Augusto ficou acordado, olhando para o teto escuro. A dor latejava abaixo, controlada pelo chá. O som da respiração de Ângelo enchia o silêncio. Firme. Constante. E pela primeira vez em muito tempo, Augusto não estava sozinho num quarto. Não sabia por que aquilo mexia tanto com ele. Não sabia por que, quando finalmente fechou os olhos, a última imagem que viu foi a silhueta de Ângelo contra a luz do lampião. E não sabia por que, no fundo, uma parte dele, pequena, assustada, mas real, não queria mais sair dali. Augusto acordou com o som de água correndo. Abriu os olhos devagar, desorientado. A luz da manhã entrava pela janela sem vidro, pintando listras douradas no chão de terra batida. A perna latejava, uma dor constante, profunda, mas não insuportável como na noite anterior. Virou a cabeça e viu Ângelo perto da porta, lavando o rosto numa bacia. Os movimentos eram lentos, quase ritualísticos. Ele jogava água no rosto, esfregava o pescoço, passava as mãos molhadas pelos cabelos curtos. Gotas escorriam pelo peito nu, desenhando linhas brilhantes sobre a pele escura. Augusto desviou o olhar rapidamente, sentindo um desconforto estranho. Ângelo vestiu a camisa, abotoou-a até a metade. Virou-se e viu que Augusto estava acordado. Bom dia, disse simplesmente. Augusto apenas acenou com a cabeça, rígido. Ângelo se aproximou. Agachou-se ao lado da perna ferida, examinou a tala com atenção. Tocou levemente o tecido, verificou se estava muito apertado, olhou para o tornozelo procurando inchaço. Tá melhor que ontem, disse. Sem febre. Isso é bom. Quando vou poder andar? Ainda não. Dias ainda. Augusto cerrou a mandíbula. Dias. Preso ali. Dependendo desse homem para tudo. Preciso... Começou, mas parou. O desconforto era imenso. Ângelo esperou, paciente. Preciso usar o... Augusto não conseguia terminar a frase. A humilhação queimava. Entendi, disse Ângelo sem nenhum constrangimento. Vou ajudar o senhor a se levantar. Tem um lugar lá fora, atrás da cabana.
A ideia de ser carregado de novo, de precisar de ajuda para algo tão básico, era insuportável. Mas não havia escolha. Ângelo o ergueu com cuidado, um braço por baixo dos ombros, outro segurando firme a cintura. Augusto ficou apoiado numa perna só, o corpo inteiro tenso, evitando ao máximo encostar-se em Ângelo mais do que o necessário. Mas era impossível não sentir. A força nos braços que o seguravam, o calor do corpo próximo, o cheiro de sabão de cinza e algo mais. Terra, fumaça de lenha, algo indefinível que era só dele. Atravessaram a cabana devagar, saíram pela porta. O ar da manhã estava fresco, limpo. O sol filtrava através das árvores. Pássaros cantavam em algum lugar distante. Ângelo o levou até uma pequena construção de madeira atrás da casa, uma latrina simples, mas limpa. Ajudou Augusto a se apoiar, afastou-se discretamente. Me chame quando terminar. Quando precisou voltar, Augusto chamou com a voz mais baixa possível, como se alguém mais pudesse ouvir aquela indignidade. Ângelo apareceu imediatamente, ajudou-o de volta, deitou-o na esteira com o mesmo cuidado excessivo. Augusto não disse obrigado, não conseguia. Ângelo não pareceu esperar que dissesse. Preparou café, ou algo parecido feito de grãos torrados que não eram exatamente café, e trouxe numa caneca junto com um pedaço de pão duro. Augusto comeu em silêncio, olhando para qualquer lugar menos para Ângelo, mas percebia tudo. Percebia como Ângelo se movia pela cabana com uma economia de gestos que vinha de anos vivendo sozinho num espaço pequeno. Percebia como ele cuidava de cada objeto com atenção, a panela lavada e guardada no lugar exato, a lenha empilhada com precisão, as ervas penduradas organizadas por tipo. Havia ordem ali, não a ordem imposta de uma casa grande, onde tudo era arrumado por empregados silenciosos. Era diferente. Era a ordem de alguém que construiu aquele espaço com as próprias mãos e honrava isso. Há quanto tempo você mora aqui? Perguntou Augusto, surpreendendo-se com a própria pergunta. Ângelo olhou para ele claramente surpreso também. 3 anos, mais ou menos. Sozinho o tempo todo? Sim. Por quê? Ângelo ficou quieto por um momento, como se me disse quanto dizer. Porque aqui ninguém me diz o que fazer. Ninguém me trata como se eu não fosse gente. Aqui eu sou, livre de verdade. Havia algo na voz dele, não amargura, mas uma verdade profunda que não precisava ser explicada. Augusto não soube o que responder. Liberdade. Ele tinha tudo e nunca tinha se sentido livre. Ângelo não tinha nada, e era mais livre que ele jamais seria. A ironia doía. Você não sente falta de pessoas? Ângelo sorriu de leve, mas era um sorriso triste. De quais pessoas, senhor barão? Das que me tratavam como animal, das que olhavam para mim e viam só braços para trabalhar? Augusto abriu a boca, mas fechou-a de novo. Não tinha resposta. Às vezes a solidão é melhor que a companhia errada, continuou Ângelo, voltando a organizar as ervas. Pelo menos aqui eu posso ser quem eu sou. E quem é você? A pergunta saiu antes que Augusto pudesse impedi-la. Era íntima demais, pessoal demais. Não era algo que ele perguntaria normalmente a alguém como Ângelo. Mas perguntou. Ângelo parou o que estava fazendo. Virou-se, olhou para Augusto com aqueles olhos escuros e profundos. Ainda estou descobrindo. O silêncio que se seguiu era diferente dos outros. Tinha peso. Tinha algo não dito vibrando entre eles. Augusto desviou o olhar primeiro. Os dias começaram a assumir uma rotina estranha e desconfortável. Ângelo cuidava da perna, trocava as amarrações, preparava chás que diminuíam a dor. Cozinhava refeições simples que Augusto comia com relutância, mas que, estranhamente, matavam a fome melhor que os jantares elaborados da casa grande. Ajudava Augusto com as necessidades básicas, sempre com eficiência silenciosa, sem fazer o barão sentir-se mais humilhado do que já estava. E conversavam. Não muito. Augusto ainda mantinha distância, ainda resistia, ainda se fechava quando as perguntas ficavam pessoais demais. Mas falavam. Pequenas trocas. Fragmentos de vida.
Ângelo contou que tinha aprendido sobre ervas com a mãe, antes de ela morrer. Que sabia ler. Tinha aprendido sozinho, escondido porque era proibido. Que construiu a cabana sozinho, tábua por tábua, durante meses. Augusto se pegou ouvindo, realmente ouvindo. Algo que raramente fazia com qualquer pessoa. E no terceiro dia, algo mudou. Era fim de tarde. Ângelo tinha acabado de trazer água fresca do riacho. Augusto estava deitado, olhando pela janela para as árvores que balançavam devagar. Você não fala muito sobre você, disse Ângelo de repente. Augusto virou a cabeça, surpreso. O quê? Eu falei bastante. Você só pergunta, nunca fala. Não há nada para falar. Todo mundo tem algo para falar. Augusto sentiu irritação subir. Você quer saber o quê? Que sou barão? Que tenho terras? Que tenho família? Você já sabe disso. Não era isso que eu estava perguntando. Então o que estava? Ângelo se aproximou, sentou-se no chão perto da esteira. Não perto demais, mas mais perto do que costumava ficar. Olhou diretamente para Augusto. Queria saber por que um homem que tem tudo fica andando sozinho no mato. Por que parece que está fugindo de alguma coisa o tempo todo? A pergunta acertou Augusto como um soco. Ninguém tinha perguntado isso antes. Ninguém tinha visto isso. Ah, isso não é da sua conta, disse frio. Não é, concordou Ângelo. Mas a gente está aqui, preso junto por uns dias. E eu vi seus olhos quando chegou aqui. Vi antes do senhor cair do cavalo. Quando olhou para mim, tinha algo ali. Tinha o quê? Reconhecimento. Augusto sentiu o coração acelerar. Aquilo era perigoso. Muito perigoso. Não sei do que você está falando. Sabe sim, disse Ângelo, suave, mas firme. Você me olhou do mesmo jeito que eu olhei para você. Como alguém que está perdido. Como alguém que está procurando algo que não sabe o que é. Você está delirando. Talvez. Mas não acho que estou. Augusto queria gritar. Queria mandar Ângelo calar a boca. Queria fugir. Mas não podia nem se levantar. Por que você se importa? Perguntou a voz saindo mais quebrada do que pretendia. Ângelo ficou quieto por um longo momento. Porque eu sei como é. Passar a vida inteira sentindo que falta algo. Que você não está completo. Que tem um vazio que nada preenche. As palavras eram exatamente o que Augusto sentia. E ouvir outro homem dizê-las, ouvir que não estava sozinho naquilo, foi demais. Pare, disse Augusto virando o rosto. Ângelo se levantou devagar. Desculpa, não era para... Desculpa. Ele se afastou, saiu da cabana, deixou Augusto sozinho. E Augusto ficou ali, deitado no escuro que começava a cair, sentindo algo rachando dentro dele. Algo que ele tinha mantido fechado a vida inteira. Algo que agora não conseguia mais conter. Ângelo não voltou naquela noite. Augusto ficou deitado na esteira, ouvindo o silêncio da cabana vazia. O lampião tinha se apagado sozinho. A escuridão era completa, pesada. Apenas o som distante da floresta. Grilos, vento nas folhas, algo se movendo entre as árvores. Ele esperou. Não sabia bem por quê, mas esperou. Quando finalmente ouviu os passos na porta, horas depois, sentiu um alívio que o envergonhou. Ângelo entrou silencioso. Acendeu o lampião com gestos econômicos, não olhou para Augusto. Deitou-se na esteira dele, virou-se de costas e ficou quieto. Nenhum deles dormiu direito. Na manhã seguinte, a tensão era palpável. Ângelo preparou o café em silêncio. Trouxe para Augusto sem dizer nada. Verificou a tala com eficiência mecânica, sem encontrar os olhos dele. Tudo o que precisava ser feito foi feito, mas a presença que tinha estado ali, aquele algo intangível, estava ausente. Augusto sentiu a falta de uma forma que não esperava. Ângelo, chamou quando o homem ia sair de novo. Ângelo parou na porta, mas não se virou. O que você disse ontem? Augusto respirou fundo. As palavras custavam demais. Não estava completamente errado. Silêncio. Então Ângelo virou-se devagar. Havia algo diferente no olhar dele. Cautela, mas também algo mais suave. Não precisa falar se não quiser, senhor.
Não me chame assim. Ângelo piscou surpreso. Como? Senhor, barão, pare de me chamar assim. E como eu chamo então? Augusto hesitou. Ninguém o chamava apenas pelo nome. Nunca. Era sempre barão, senhor barão, vossa senhoria. Augusto, disse, e foi estranho ouvir o próprio nome na própria voz. Me chame de Augusto. Ângelo ficou olhando para ele por um longo momento. Algo passou entre eles. Um acordo silencioso, uma fronteira sendo cruzada. Augusto, repetiu Ângelo testando o nome. E soou diferente vindo dele. Soou real. O dia passou diferente dos anteriores. Conversaram mais. Não muito, mas o suficiente. Augusto falou sobre a fazenda, não sobre lucros ou negócios, mas sobre como o lugar parecia maior e mais vazio a cada ano. Falou sobre a esposa que era uma estranha, sobre os filhos que eram cópias frias dele mesmo, sobre a sensação de estar vivendo a vida errada. Falou coisas que nunca tinha dito em voz alta, e Ângelo ouvia, realmente ouvia, não julgava, não tentava consertar, apenas ouvia. À tarde algo aconteceu. Augusto estava deitado, suando. O calor estava insuportável, o ar dentro da cabana pesado e parado. Ângelo tinha saído para buscar mais água no riacho. Quando voltou, encontrou Augusto tentando tirar a camisa sozinho. Movimentos desajeitados, a perna imobilizada atrapalhando tudo. O tecido estava empapado de suor, grudado na pele. Deixa eu ajudar, disse Ângelo aproximando-se. Eu consigo... Augusto, deixa eu ajudar. O uso do nome dito daquele jeito fez Augusto parar. Ele assentiu, relutante. Ângelo se ajoelhou ao lado dele. Com cuidado, começou a desabotoar a camisa. Os dedos trabalhavam devagar, metódicos. Um botão, outro, mais um. Augusto ficou completamente imóvel. Sentia as mãos de Ângelo roçando levemente no peito a cada botão aberto. Sentia o calor delas mesmo sem tocá-lo diretamente. Sentia a proximidade. O rosto de Ângelo a centímetros do dele, concentrado na tarefa. Algo mudou no ar. Ficou mais denso, mais carregado. Ângelo abriu o último botão, começou a puxar a camisa pelos braços. Precisou segurar o ombro de Augusto para conseguir passar o tecido. O toque foi firme, quente. Durou segundos a mais do que era necessário. Quando a camisa finalmente saiu, Ângelo ficou ali, ajoelhado, segurando o tecido úmido nas mãos, olhando para Augusto. E Augusto olhou de volta. Pela primeira vez, realmente olhou. Viu os olhos escuros, profundos, cheios de algo que ele não conseguia nomear. Viu a respiração de Ângelo um pouco mais rápida que o normal. Viu a mão que segurava a camisa tremer levemente. Ângelo começou, mas não sabia como terminar. Vou buscar um pano limpo. Para você se secar, disse Ângelo, levantando-se rápido demais, afastando-se. Mas Augusto viu o que tinha passado nos olhos dele, o mesmo que estava passando nos seus. Medo, reconhecimento, desejo. Quando Ângelo voltou com o pano, seus movimentos eram controlados demais, cuidadosos demais, como se estivesse segurando algo perigoso. Passou o pano úmido nos ombros de Augusto, no peito, no pescoço. Toques profissionais, neutros. Mas havia uma tensão em cada movimento. Uma consciência aguda de onde as mãos estavam, de como a pele reagia ao toque. Augusto fechou os olhos. Não conseguia mais olhar. Porque se olhasse e se visse Ângelo daquele jeito, tão perto, tão presente, tão real, algo ia acontecer. Algo que não podia acontecer. Quando Ângelo terminou, afastou-se rápido. Pronto, disse, a voz um pouco rouca. Obrigado, respondeu Augusto, e era a primeira vez que dizia aquela palavra desde que chegou ali. Ângelo acenou com a cabeça, saiu da cabana, ficou fora por horas. Quando a noite caiu, Ângelo voltou. Trouxe comida, peixe que tinha pescado no riacho, assado nas brasas. Comeram em silêncio, mas era um silêncio diferente, cheio de coisas não ditas. Depois, enquanto Ângelo lavava os pratos, Augusto falou. Posso te fazer uma pergunta? Ângelo olhou por cima do ombro. Pode. Você já... Augusto parou.
procurando as palavras certas. Você já sentiu algo por alguém que não deveria sentir? Ângelo ficou imóvel. A água escorria dos pratos esquecidos. Lentamente, ele se virou. Por que pergunta isso? Só responde. Ângelo secou as mãos devagar. Caminhou até perto de onde Augusto estava deitado. Sentou-se no chão, encostou as costas na parede. Uma vez, disse, olhando para o teto. Quando ainda não era livre, tinha um rapaz, trabalhava na mesma fazenda. A gente se entendia, de um jeito que ninguém mais entendia. Augusto sentiu o coração acelerar. E o que aconteceu? Ele foi vendido. Nunca mais vi. Você sentiu falta? Todos os dias, disse Ângelo, simples e devastador. Silêncio. E você? Perguntou Ângelo, virando o rosto para olhar Augusto. Por que pergunta isso? Augusto deveria mentir. Deveria desviar. Deveria fechar a porta que tinha aberto. Mas não conseguiu. Porque estou sentindo algo que não deveria sentir, disse baixo. Agora. O ar pareceu sair da cabana. Ângelo olhou para ele com intensidade que queimava. Augusto, não diga nada, interrompeu Augusto, fechando os olhos. Só não diga nada ainda. Mas já estava dito. Já estava no ar vibrando entre eles, impossível de ignorar. Ângelo ficou sentado ali, a poucos palmos de distância, e nenhum dos dois se mexeu. Nenhum dos dois ousou cruzar aquela última distância. Ainda não, mas ambos sabiam. Sabiam que algo tinha mudado irreversivelmente. Sabiam que a resistência de Augusto estava rachando. Sabiam que aquele vazio que ele carregava a vida inteira tinha encontrado naquela cabana impossível, com aquele homem impossível, algo que finalmente o preenchia. E era aterrorizante, e era inevitável. Quando Ângelo finalmente se levantou para ir deitar na esteira dele, ele parou ao lado de Augusto por um segundo, apenas um segundo, e tocou levemente o ombro dele. Um toque breve, casto, mas carregado de tudo que não podiam dizer. Augusto não abriu os olhos, mas sentiu. Sentiu tudo. E pela primeira vez em 52 anos, teve medo do que queria. Porque queria. Queria muito. E não sabia mais como parar. O quinto dia amanheceu diferente. Havia algo no ar, uma eletricidade silenciosa, como se a própria cabana soubesse que algo ia mudar. Augusto acordou antes de Ângelo, observando o homem dormir do outro lado do espaço pequeno. A respiração profunda, o braço jogado sobre os olhos, o peito subindo e descendo devagar. Pela primeira vez, Augusto não desviou o olhar. Deixou-se olhar. Realmente olhar. E sentiu o vazio dentro dele pulsar. Não de dor, mas de fome. Uma fome que tinha negado a vida inteira. Uma fome que agora tinha nome e rosto. Ângelo acordou, sentindo o peso do olhar. Abriu os olhos, encontrou os de Augusto e ficou imóvel. Nenhum dos dois disse nada. Apenas olharam, através da luz fraca da manhã, reconhecendo algo que não precisava ser dito. O dia passou em câmera lenta. Ângelo cuidou da perna. A tala já podia ser afrouxada, o osso estava se curando bem. Em mais alguns dias, Augusto poderia tentar andar. Em uma semana, poderia voltar para casa. A palavra casa soou estranha para ambos. À tarde, Ângelo saiu para buscar lenha. Augusto ficou sozinho, olhando para o teto, tentando organizar os pensamentos que não paravam de girar. Ele deveria estar planejando a volta. Deveria estar pensando em como explicar a ausência. Deveria estar ansioso para retornar à vida normal. Mas não estava. Estava com medo de sair dali. Medo de voltar para aquele vazio imenso. Medo de perder o que tinha encontrado naquela cabana. Quando Ângelo voltou, trazia algo nas mãos. Frutas silvestres colhidas no caminho. Lavou-as com cuidado, trouxe num prato de barro, sentou-se perto de Augusto, mais perto do que costumava. Ofereceu uma fruta. Augusto pegou. Os dedos roçaram nos de Ângelo. Foi um toque breve, mas ambos sentiram a corrente elétrica. Comeram em silêncio, mas a cada fruta oferecida, Ângelo ficava um pouco mais perto. A cada gesto, o espaço entre eles diminuía.
até que não havia mais espaço. Ângelo estava sentado ao lado dele, ombros quase se tocando. Augusto podia sentir o calor irradiando do corpo dele. Podia ouvir a respiração ficando irregular. Augusto, disse Ângelo, baixo, quase um sussurro. Eu sei, respondeu Augusto, sem olhar, porque se olhasse, se visse Ângelo tão perto, não ia conseguir mais resistir. A gente não precisa... Eu sei disso também. Silêncio pesado, carregado. Mas eu quero, disse Augusto, finalmente virando o rosto. Os olhos de Ângelo estavam escuros, intensos, cheios de tudo que Augusto sentia. Eu também, admitiu Ângelo. Faz dias que... Eu também. Augusto ergueu a mão, tremendo, incerta, e tocou o rosto de Ângelo. A pele era quente, a barba por fazer áspera sob os dedos. Ângelo fechou os olhos, inclinando-se levemente contra o toque. Se a gente fizer isso, começou Ângelo, abrindo os olhos. Não haverá volta, completou Augusto. Não, eu sei. E então, Augusto puxou Ângelo para perto. O beijo foi hesitante no início. Dois homens que nunca tinham feito aquilo, que não sabiam exatamente como, que estavam aterrorizados e desesperados ao mesmo tempo. Lábios tocando lábios, respirações misturando, o mundo inteiro desaparecendo. Mas então, algo se rompeu. A hesitação virou fome. A gentileza virou urgência. Ângelo segurou o rosto de Augusto com as duas mãos, aprofundando o beijo, e Augusto puxou-o mais perto, ignorando a dor na perna, ignorando tudo menos aquilo. Anos de vazio, anos de solidão, anos de negar, tudo rachando, quebrando, desmoronando. Ângelo se afastou por um segundo, ofegante. Sua perna... Não importa, disse Augusto, puxando-o de volta. Ângelo resistiu por um instante. Vai doer. Eu não me importo. E era verdade. Augusto não se importava com nada além de sentir. Finalmente, sentir algo real. Ângelo o beijou de novo, e dessa vez não havia mais hesitação. Apenas necessidade crua, desesperada. As mãos de Ângelo exploravam, ombros, peito, cintura, toques firmes, mas reverentes, como se estivesse memorizando cada centímetro. Augusto se entregou completamente, deixando Ângelo guiá-lo, deixando acontecer o que tinha negado a vida inteira. O calor era insuportável. A tensão acumulada por dias finalmente se rompendo. O mundo se reduzindo àquela cabana, aqueles dois corpos, aquele momento impossível. Houve dor, da perna, da posição estranha, da inexperiência. Mas houve também algo mais, algo que preenchia, algo que finalmente fazia Augusto sentir-se completo. Ele não pediu para Ângelo parar, nem uma vez, e Ângelo foi cuidadoso, firme, mas cuidadoso, como se soubesse exatamente o que Augusto precisava sem que nada fosse dito. Quando terminou, quando os corpos se separaram, quando a respiração começou a voltar ao normal, eles ficaram ali, deitados lado a lado na esteira estreita, suados, tremendo, o lampião dançando sombras nas paredes. Nenhum dos dois disse nada por um longo tempo. Augusto olhava para o teto de palha, sentindo tudo ao mesmo tempo. O corpo dolorido, o coração acelerado, o vazio, aquele vazio eterno que carregava, finalmente, milagrosamente, preenchido. Virou a cabeça. Ângelo estava olhando para ele com uma mistura de medo e ternura que fez algo apertar no peito de Augusto. Ângelo, não se arrepende, pediu Ângelo baixo. Por favor, não se arrependa. Augusto segurou a mão dele, entrelaçou os dedos, segurou firme. Não me arrependo. E era verdade. Pela primeira vez em 52 anos, Augusto tinha feito algo que realmente queria, algo que era dele. Algo que fazia sentido. Ângelo puxou-o mais perto, ignorando o protesto da perna machucada. Abraçou-o com força, como se tivesse medo que ele desaparecesse. E Augusto deixou. Encostou a cabeça no ombro de Ângelo, sentiu o batimento cardíaco forte contra o ouvido, sentiu os braços ao redor dele e, pela primeira vez em décadas, sentiu-se em casa.
Ficaram assim até a madrugada. Às vezes conversavam, sussurros baixos sobre coisas sem importância, sobre tudo, sobre nada. Às vezes, apenas ficavam em silêncio, absorvendo a presença um do outro. E quando o sono finalmente começou a chegar, Ângelo beijou a testa de Augusto. Eu sabia, disse sonolento. Sabia o quê? Desde o primeiro dia, quando te vi caído naquela trilha, eu sabia que você ia mudar tudo. Augusto fechou os olhos, sentindo lágrimas queimarem, algo que não sentia há anos. Você também mudou tudo, sussurrou. Eu não sabia que podia sentir assim. E agora? Augusto respirou fundo. Agora não sei como voltar a não sentir. Ângelo segurou-o mais apertado. Então não volta. Mas ambos sabiam que não era tão simples, porque Augusto tinha uma vida lá fora, uma família, uma posição, um mundo inteiro que nunca aceitaria aquilo. E Ângelo tinha apenas aquela cabana, aquela liberdade frágil, aquele espaço pequeno onde podia ser quem era. E entre eles agora havia algo grande demais para caber em qualquer um dos dois mundos. Mas naquela noite, naquela cabana, nos braços um do outro, eles fingiram que nada mais importava. Fingiram que o mundo lá fora não existia. Fingiram que aquele amor impossível, proibido, perigoso, era tudo o que precisavam. E por algumas horas, antes do amanhecer trazer a realidade de volta, foi tudo. Os 3 dias seguintes foram os mais intensos da vida de Augusto. Não saíam da cabana a não ser quando necessário. Viviam naquele espaço pequeno como se o resto do mundo tivesse deixado de existir. Conversavam por horas, mas sobre tudo, sobre nada, sobre sonhos que nunca tinham ousado ter. Ângelo falava de lugares que gostaria de conhecer, de uma vida diferente da que sempre tivera. Augusto falava de como nunca tinha sido feliz até ali, de como tudo antes daquele momento parecia uma mentira. Tocavam-se constantemente, não apenas nos momentos de entrega física, que aconteciam com uma frequência que surpreendia os dois, mas em gestos pequenos. A mão de Ângelo no ombro de Augusto, os dedos de Augusto nos cabelos de Ângelo, abraços que duravam tempo demais, beijos roubados sem motivo. Era como se precisassem compensar anos de vazio em dias. A perna de Augusto melhorava rapidamente. Já conseguia apoiar um pouco de peso nela, dar alguns passos com ajuda. Em poucos dias poderia andar sozinho, e então teria que decidir, ficar ou voltar. Nenhum dos dois tocava no assunto. Era grande demais, assustador demais, mas sabiam que estava chegando. Foi na manhã do 8º dia que ouviram. Augusto estava sentado perto da janela, a perna esticada, observando Ângelo preparar o café. Havia algo doméstico e íntimo naquela cena que fazia seu peito apertar, como se fossem apenas 2 homens vivendo suas vidas, sem todo o peso do mundo nas costas. Então ouviram o som. Cavalos. Muitos cavalos. Vozes. Homens gritando comandos. E uma voz que Augusto reconheceria em qualquer lugar. Henrique. O sangue de Augusto gelou. Ângelo largou a panela, virou-se com os olhos arregalados. Eles se entreolharam através da cabana e, naquele segundo, compreenderam tudo. Tinham sido encontrados e tudo ia desmoronar. Augusto! Começou Ângelo, mas não teve tempo de terminar. A porta foi arrombada com um chute violento. Henrique entrou primeiro, seguido por 6 homens armados, capangas da fazenda, alguns com espingardas, outros com facões. Todos olharam ao redor da cabana pequena com expressões de nojo e desconfiança. Os olhos de Henrique encontraram Augusto sentado ali, pálido, a perna enfaixada. Depois moveram-se para Ângelo, que estava imóvel perto do fogão. Pai! Henrique atravessou a cabana em 3 passos largos. Graças a Deus, passamos 8 dias procurando. O cavalo voltou sozinho, pensamos que o senhor estava morto. Ajoelhou-se ao lado de Augusto, examinando-o com preocupação que parecia genuína. Mas havia algo mais naquele olhar, uma dureza, um julgamento já formado. Estou bem, disse Augusto, a voz saindo rouca. A perna quebrou, mas está cicatrizando. Este homem,
disse Henrique, virando-se para Ângelo com olhos cheios de desprezo. Estava mantendo o senhor aqui, refém? Não. Augusto tentou se levantar, mas a perna cedeu. Não foi isso. Ele me salvou, me ajudou. Ajudou? Henrique olhou ao redor da cabana miserável com desgosto. Ajudou mantendo o senhor preso neste buraco imundo por mais de uma semana, sem avisar ninguém, sem mandar notícias. Eu pedi que ele não fosse... Começou Augusto. O senhor estava ferido, confuso, interrompeu Henrique levantando-se. Caminhou até Ângelo com passos firmes, ameaçadores. Este negro achou que podia se aproveitar da situação, manter um barão preso, talvez pedir resgate. Não foi nada disso, gritou Augusto, mas sua voz se perdeu. Ângelo não disse nada. Ficou ali, imóvel, olhando para o chão. Como se já soubesse que não havia defesa possível. Como se já tivesse vivido aquela cena antes. A acusação, a condenação sem julgamento, a impossibilidade de ser ouvido. Peguem ele, ordenou Henrique. 2 homens avançaram, agarraram os braços de Ângelo com força brutal. Ele não resistiu. Deixou-se ser arrastado, mas seus olhos encontraram os de Augusto por um segundo. Naquele olhar havia tudo: medo, resignação, amor, despedida. Não! Augusto tentou se levantar de novo, ignorando a dor explosiva na perna. Henrique, você não entende? Ele me salvou, ele cuidou de mim. Exatamente, pai, disse Henrique, virando-se com uma expressão que misturava pena e desprezo. Ele cuidou do senhor. Manteve o senhor aqui, isolado, dependente dele. Que tipo de homem faz isso? Que tipo de criatura se aproveita assim de alguém ferido? Você está errado. O senhor está confuso. A febre, a dor. Não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Henrique se aproximou, baixou a voz para que só Augusto ouvisse. O senhor está defendendo um negro livre que vivia sozinho no mato como um animal. Pense bem no que está fazendo. Pense no que as pessoas vão dizer. E ali estava. A verdadeira ameaça. Não era sobre justiça. Era sobre aparências, sobre controle, sobre o que era aceitável. Augusto olhou para Ângelo sendo arrastado para fora da cabana. Olhou para o filho. Olhou para os homens armados esperando ordens. E pela primeira vez na vida teve que escolher entre o amor e a segurança, entre a verdade e a mentira, entre ser quem realmente era ou continuar sendo quem sempre fingira ser. Henrique começou, mas a voz falhou. Vamos levar o senhor para casa, disse Henrique firme, e este homem vai pagar pelo que fez. Ele não fez nada. Fez sim, pai. Fez o senhor esquecer quem é. 2 homens entraram com uma maca improvisada. Começaram a ajudar Augusto a se levantar, a se deitar nela. Ele tentou resistir, mas estava fraco demais, e eram muitos. Através da porta, viu Ângelo sendo amarrado, as mãos juntas nas costas, sendo jogado no lombo de um cavalo como um saco. Ângelo! Gritou. Ângelo virou a cabeça. Olhou para ele uma última vez. E não havia raiva naquele olhar. Apenas tristeza profunda. Como se já soubesse como isso ia terminar. Como se já tivesse perdido antes mesmo de lutar. Ângelo! Gritou Augusto de novo, tentando sair da maca, mas mãos firmes o seguraram. Acalme-se, pai, disse Henrique. Vamos para casa. A mãe está desesperada. Beatriz veio de viagem. Todos estão esperando. Soltem ele. Ele não fez nada. Por favor. Mas ninguém escutou. Ou fingiram não escutar. Carregaram Augusto para fora da cabana. A luz do sol era forte demais depois de dias na penumbra. Ele piscou, tentando focar. Viu os cavalos, viu os homens, viu Ângelo amarrado, a cabeça baixa, os ombros curvados. Viu a cabana, aquele lugar pequeno e miserável que tinha sido, por 8 dias, a única casa verdadeira que já tivera. Queimem isso, ordenou Henrique, apontando para a cabana. Não! Berrou Augusto. Mas um dos homens já tinha jogado o lampião aceso para dentro. As chamas pegaram na palha seca do teto imediatamente, espalhando-se rápido, devorando tudo. Augusto assistiu, impotente, enquanto tudo queimava. A esteira onde tinham dormido, a mesa onde tinham comido,
as ervas penduradas que Ângelo tinha guardado com tanto cuidado. Tudo virando fumaça, cinzas, memória. Colocaram a maca numa carroça. Começaram a se mover. Augusto virou a cabeça, procurando Ângelo. Encontrou-o alguns metros atrás, amarrado, sendo puxado por uma corda presa ao cavalo de um dos capangas. Seus olhos se encontraram uma última vez. E naquele momento, Augusto tomou uma decisão. Não ia deixar isso acontecer. Não ia perder o único homem que já tinha feito sentido na sua vida. Não ia voltar para aquele vazio. Não ia. O caminho de volta para a fazenda levou horas. Augusto fingiu dormir, fingiu estar fraco demais para falar. Mas sua mente trabalhava freneticamente. Precisava de um plano, precisava de ajuda, precisava de... E então lembrou. Tavares, o capataz mais velho da fazenda. Um homem que devia sua vida a Augusto, que tinha sido salvo de uma acusação injusta anos atrás, que era leal não por medo, mas por gratidão verdadeira. Se havia alguém que poderia ajudar, era ele. Quando chegaram à fazenda, foi um caos. Dona Letícia chorou, lágrimas frias de alívio social mais que emocional. Beatriz abraçou-o, cumprindo o papel de filha preocupada. Henrique organizou tudo com eficiência. Médico chamado, quarto preparado, história oficial criada. A história oficial era simples. O barão tinha caído do cavalo, sido encontrado por um negro suspeito que o manteve isolado por razões desconhecidas. Agora, o criminoso estava preso, esperando julgamento. Ninguém questionou. Ninguém perguntou a versão de Augusto. Já tinham decidido a verdade. Foi só à noite, quando todos finalmente o deixaram sozinho, que Augusto conseguiu chamar Tavares. O homem entrou no quarto com o chapéu na mão, preocupação genuína no rosto enrugado. Senhor barão, graças a Deus o senhor está bem. Tavares interrompeu Augusto baixo. Preciso da sua ajuda e preciso que você não faça perguntas. O homem olhou para ele por um longo momento e então assentiu. O que o senhor precisa? Aquele homem que trouxeram preso, Ângelo. Preciso que você o liberte, hoje à noite. Tavares piscou surpreso. Senhor, eu sei o que estou pedindo. Eu sei os riscos, mas ele não pode ficar preso. Ele... Augusto respirou fundo. Ele me salvou, de mais formas do que você pode imaginar. E eu não vou deixá-lo morrer por isso. Tavares estudou o rosto de Augusto, viu algo ali, uma determinação que nunca tinha visto antes, uma certeza, algo real. E depois? Depois que eu libertar ele? Augusto fechou os olhos. Depois eu vou com ele. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O senhor tem certeza? Perguntou Tavares suave. Tenho. Pela primeira vez na vida, tenho certeza de algo. Tavares assentiu lentamente. Então vou preparar tudo. E naquela noite, enquanto a fazenda inteira dormia, Augusto esperou na escuridão do quarto. Esperou pela única chance que tinha de ser livre. Esperou por Ângelo. Esperou por uma vida que finalmente valia a pena ser vivida. Meia-noite. Augusto estava sentado na beira da cama, vestido, a perna ainda dolorida, mas aguentando o peso. Tinha empacotado apenas o essencial. Algumas roupas, dinheiro suficiente escondido numa bolsa de couro, papéis que poderiam ser vendidos depois. Deixava tudo para trás. A fazenda, a família, o nome, a posição. 52 anos de uma vida que nunca foi realmente sua. E pela primeira vez não sentia medo, sentia clareza. A porta se abriu devagar. Tavares entrou, trazendo alguém atrás dele. Ângelo. Augusto levantou-se rápido demais, a perna protestando. Mas não importava, porque ali estava ele. Vivo, livre, real. Ângelo tinha marcas nos pulsos onde as cordas tinham apertado. Havia um corte acima da sobrancelha. Mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos que tinham visto Augusto de verdade. Eles não disseram nada. Apenas olharam através do quarto escuro, reconhecendo tudo o que tinham quase perdido. Há 2 cavalos esperando nos fundos, disse Tavares baixo. Comida, água, cobertores. Vão precisar cavalgar a noite toda. Quando o sol nascer, tem que estar longe daqui. Augusto virou-se para o velho capataz. Tavares, obrigado. Por tudo.
Não precisa agradecer, Sr. Barão, disse Tavares, e havia algo brilhando nos olhos dele. Só precisa ser feliz. Acho que o senhor merece isso. Augusto apertou a mão do homem, depois virou-se para Ângelo. Você está bem? Machucaram você? Estou vivo, respondeu Ângelo, a voz rouca. Graças a... Não, interrompeu Augusto, aproximando-se. Graças a nós. Ângelo segurou o rosto dele com as duas mãos. As mãos tremiam. Augusto, você tem certeza? Quando sair por aquela porta não vai ter volta. Sua vida, sua família, tudo... Eu sei. Vai ser difícil. A gente vai ter que fugir, se esconder, viver com medo. Eu sei disso também. Então por quê? Por que deixar tudo? Augusto segurou as mãos de Ângelo, apertou-as contra o próprio peito. Porque sem você não é vida, é só existir. E eu passei 52 anos apenas existindo. Agora eu quero viver de verdade. Ângelo fechou os olhos e lágrimas escorreram pelas bochechas. Eu nunca pensei, nunca achei que alguém como você... Eu também não, disse Augusto, sorrindo pela primeira vez em dias. Mas aconteceu. E eu não vou fingir que não aconteceu. Não vou voltar para aquele vazio. Beijaram-se ali, naquele quarto, uma última vez dentro daquela vida antiga. Um beijo que era promessa, despedida, começo. Tavares tossiu discretamente. Precisam ir. Logo vão perceber que ele sumiu. Augusto pegou a bolsa. Ângelo o ajudou a descer as escadas. Devagar, cuidadoso com a perna. Atravessaram a casa grande em silêncio absoluto. Cada sombra era uma memória. Cada cômodo, uma vida que estava morrendo. Quando passaram pela sala onde os retratos de família penduravam nas paredes, Augusto parou por um segundo. Olhou para a própria imagem pintada a óleo, séria, fria, vazia. Não era mais ele. Talvez nunca tivesse sido. Saíram pelos fundos. Os cavalos esperavam onde Tavares tinha prometido. 2 animais fortes já selados, com alforjes cheios. A lua estava cheia, iluminando o caminho. Augusto olhou para a casa uma última vez. Pensou em Letícia, acordando amanhã e descobrindo que ele tinha ido embora. Pensou em Henrique, furioso, sentindo-se traído. Pensou em Beatriz, confusa, sem entender. Deveria sentir culpa, remorso, mas tudo que sentia era alívio. Pronto? Perguntou Ângelo, já montado, estendendo a mão. Augusto olhou para aquela mão. Grande, calejada, gentil, a mão que tinha salvado sua vida, a mão que tinha tocado sua alma. Segurou-a firme. Pronto. Montou com dificuldade, a perna reclamando, mas aguentando. Tavares entregou-lhes as rédeas. Vão para o norte, disse o velho capataz. Tem uma cidade 3 dias daqui. Ninguém conhece vocês lá. Podem começar de novo. E se vierem atrás de nós? Tavares sorriu de leve. Vou garantir que demorem para perceber. E quando perceberem, vou mandar para a direção errada. Ângelo estendeu a mão para ele. Obrigado, por dar a ele essa chance. Não, disse Tavares apertando a mão. Obrigado por dar a ele algo que a gente nunca conseguiu dar. Uma razão para sorrir de verdade. Então bateu no lombo dos cavalos. Vão, rápido. Galoparam pela noite. A fazenda desapareceu atrás deles, engolida pela escuridão e pela distância. Atravessaram campos, pularam cercas, seguiram trilhas estreitas que apenas a lua iluminava. Augusto olhava para a frente, mas também olhava para o lado. Para Ângelo cavalgando ao lado dele, o vento nos cabelos, os olhos fixos no horizonte. Livres, finalmente livres. Cavalgaram até o amanhecer. Quando a luz começou a rachar o céu, pararam perto de um riacho, deixaram os cavalos beberem, sentaram-se na grama úmida de orvalho. Estavam exaustos, sujos. A perna de Augusto latejava violentamente, mas estavam juntos. Para onde agora? Perguntou Ângelo. Augusto olhou ao redor. Campos abertos, céu imenso, liberdade em todas as direções. Não sei, admitiu. Nunca fiz isso antes. Nunca fui... livre. Ângelo pegou a mão dele, entrelaçou os dedos.
Então a gente descobre junto. Augusto olhou para aquele homem que tinha encontrado por acaso, que tinha salvado sua vida sem saber que estava salvando muito mais que isso. Aquele homem que tinha visto através de todas as máscaras, todas as mentiras, e tinha encontrado algo que valia a pena. Eu te amo, disse Augusto, e as palavras saíram fáceis, naturais, verdadeiras. Ângelo sorriu, aquele sorriso raro, lindo, que iluminava o rosto inteiro. Eu também te amo. Beijaram-se ali, sob o céu que clareava, com o som do riacho correndo, com o mundo inteiro aberto na frente deles. Não seria fácil. Augusto sabia disso. Teriam que se esconder, teriam que inventar histórias, teriam que viver com medo de serem descobertos, de serem separados, de serem destruídos por um mundo que não entendia. Mas também sabia outra coisa. Sabia que aquele vazio que carregara a vida inteira tinha finalmente sido preenchido. Sabia que pela primeira vez em 52 anos estava vivo de verdade. Sabia que tinha encontrado sua casa, não em paredes e tetos, mas em outro ser humano. E isso valia tudo. Valia cada risco, cada perda, cada sacrifício. Levantaram-se quando o sol estava completamente acima do horizonte. Montaram nos cavalos de novo. Olharam para o caminho à frente, desconhecido, incerto, cheio de perigos, mas também cheio de possibilidades. Pronto? Perguntou Ângelo. Augusto olhou para ele, para o homem que amava, o homem que tinha salvado sua alma, e sorriu. Pronto. E cavalgaram juntos para o horizonte. Dois homens que o mundo diria que não deveriam existir. Dois homens que tinham escolhido o amor sobre o medo. Dois homens que tinham decidido que viver um dia completo valia mais que 50 anos vazios. Atrás deles, a vida antiga virava fumaça e memória. À frente, uma vida nova esperava, difícil, perigosa, mas verdadeira. E naquela cabana que tinha queimado até virar cinzas, algo tinha nascido que ninguém poderia destruir. Um amor que tinha preenchido vazios. Um amor que tinha dado sentido a vidas que pareciam perdidas. Um amor que tinha provado que às vezes, para encontrar quem realmente somos, precisamos perder tudo o que achávamos que éramos. E enquanto cavalgavam para longe, para o desconhecido, para a liberdade, Augusto finalmente entendeu. O vazio nunca tinha sido sobre ter pouco. Era sobre nunca ter tido o que realmente importava. Mas agora tinha. E isso era tudo. Há histórias que o tempo tenta apagar. Histórias que desafiam tudo que a sociedade considera aceitável. Histórias que mostram que o amor verdadeiro, não escolhe caminhos fáceis. O que nasceu naquela cabana no meio da floresta foi mais que um encontro improvável entre dois homens. Foi o encontro de duas almas que passaram a vida inteira procurando algo que não sabiam nomear. Foi a descoberta de que estar vivo não é apenas respirar, é sentir, é escolher. É ter coragem de ser quem realmente se é, mesmo quando o mundo inteiro diz que você não deveria. Augusto teve tudo que um homem poderia querer, mas carregava um vazio que nada preenchia, nem riqueza, nem família, nem poder. Até encontrar Ângelo, até descobrir que aquele vazio tinha nome, tinha rosto, tinha solução. E Ângelo, que tinha conquistado a liberdade das correntes, mas ainda vivia preso pela solidão, encontrou em Augusto algo que nunca imaginou possível, alguém disposto a perder tudo para ficar com ele. O que eles fizeram foi perigoso, foi proibido. Foi contra todas as regras daquela época, mas foi real. E essa é a parte que ninguém pode tirar. Não importa quantas leis existissem contra eles, não importa quantas pessoas os condenassem, não importa quantos obstáculos o mundo colocasse no caminho, eles escolheram o amor. E às vezes, essa escolha é a mais corajosa que alguém pode fazer. Se essa história tocou você de alguma forma, se você sentiu o vazio de Augusto, se reconheceu a solidão de Ângelo, se entendeu a coragem que foi necessária para os dois escolherem um ao outro, deixe seu like, para que histórias assim continuem sendo contadas, para que a gente nunca esqueça que o amor verdadeiro sempre existiu, mesmo quando tentaram escondê-lo. Inscreva-se no canal para ouvir mais narrativas que exploram o lado humano, real e profundo das emoções
que muitos carregam em silêncio. E me conte nos comentários, você teria coragem de deixar tudo para trás por alguém que finalmente preenchesse o vazio dentro de você? Porque no final, talvez a pergunta mais importante não seja o que você tem, mas o que faz você sentir-se vivo. Augusto e Ângelo descobriram a resposta e viveram ela até o fim.